Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Saúde em Pauta. O Saúde em Pauta é um projeto da Unicristos que acontece todas as quintas do mês de abril. Traz temas relevantes da saúde e relacionados à pandemia que estamos vivendo. Hoje falaremos sobre a saúde mental nos tempos de pandemia de Covid. Nós estamos aqui com a professora Rebeca Reis, docente do curso de Psicologia da Unicristos. Professora Rebeca, desde já eu agradeço a sua disponibilidade para essa conversa. Agradeço também a confiança e o convite de vocês para eu estar aqui. E lhe trago a primeira pergunta que foi feita pelos alunos da Unicristos. Então vamos lá. De que forma a pandemia impacta a saúde mental? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, tá? Assim, é um excelente ponto para a gente começar, porque ela impacta a nossa saúde mental de muitas formas, é um processo, na verdade, bem amplo. Vou começar por aquilo que vai ser o ponto comum entre todas as pessoas, tá? A psicologia da saúde, a psicologia, o estudo da psicologia da crise, também das emergências e desastres, já trabalhava com o conceito que ele é muito aplicável a esse nosso momento atual de uma crise, de uma emergência e desastre, que é a pandemia por Covid, que é a ideia de ruptura do mundo presumido. O que é que quer dizer essa ideia de ruptura do mundo presumido? Ela parte da noção de que todos nós vivemos no mesmo mundo, no sentido de todos nós vivemos no planeta Terra, mas, ao mesmo tempo, cada um de nós vive em um mundo presumido, que é a ideia que a gente constrói do mundo. O que é que a gente espera do mundo, como a gente espera que as coisas aconteçam, que o nosso entorno responda, reaja ao que a gente faz. Determinados eventos rompem com esse mundo presumido que a gente tinha, ou seja, eles nos mostram que a realidade não corresponde ou não corresponde mais àquilo que eu tinha como expectativa. E isso nos exige nos reencontrarmos no mundo, né? A gente tem que reorganizar, é como se aquela ideia que a gente tinha do mundo, ela de repente se desmancha, e a gente precisa construir uma outra forma de estar no mundo, uma outra ideia, que pode, inclusive, se construir de uma maneira a incorporar aprendizados desse período, mas que causa um impacto na nossa saúde geral, inclusive na saúde mental, porque é um evento que nos desorganiza. Isso para partir daquilo que é comum a todos nós. Por outro lado, para entender também como a saúde mental é afetada pela pandemia, a gente não pode ficar só nisso que é comum. No começo da pandemia era muito comum a gente ouvir a ideia de que estamos todos no mesmo barco, somos todos afetados igualmente, e não é bem assim. Né? Para entender esse efeito, a gente também tem que observar outros marcadores importantes para o processo de saúde e doença. Então, a pandemia vai afetar de maneira diferente pessoas de idade diferente, pessoas com nível de renda diferente, vai afetar de forma diferente homens e mulheres. Então, marcadores que a gente entende, inclusive, talvez como marcadores, vou colocar uma grande aspa aqui, só sociais, eles não são só sociais, eles são sociais, são marcadores sociais de saúde, e de saúde inclui saúde mental. Então, enquanto eu vou ter algumas pessoas, por exemplo, que vão ter efeitos da permanência prolongada no domicílio e efeitos relacionados ao trabalho em home office, que vão incluir aí muitas vezes sobrecarga por dupla jornada, que é maior para mulheres do que para homens. Eu vou ter outras pessoas, por exemplo, que vão estar lidando com efeitos de trabalhos com alto nível de exposição. E aí o impacto de saúde mental é diferente para esses dois grupos. Eu vou precisar lembrar, por exemplo, de um grupo que está afetado de maneira muito direta pela pandemia, que é das pessoas que vivem um luto da perda de alguém por Covid, e que vão não só viver um luto, mas viver um luto atravessado pela limitação de uma série de rituais importantes que são comprometidos nesse momento da pandemia. A gente já vai ter outra parte da população muito afetada pela perda de garantias e direitos básicos para a sua subsistência, perda de moradia, perda da segurança alimentar, e tudo isso também tem impacto para a saúde mental. Né? Instabilidade econômica e política também afeta a saúde mental. Né? Então, a gente precisa observar aquilo que é comum
E também precisa observar como é que essa dimensão de saúde, de organização social, pessoal, vai atravessar a vida de cada sujeito para entender esse efeito da pandemia na saúde mental. Ótimo, professora, muito obrigada. É excelente resposta. Tenho certeza que os alunos estão super animados. Agora, a próxima pergunta seria, né? Pensando no futuro, o que é esperado agora? Tá, o que é esperado em termos de saúde mental também? Sim, Tá. Eu vou começar por trazer algumas reações esperadas, né? Então, assim, isso é um ponto certo. importante da gente conhecer também. Tem uma psicóloga que tem sido uma das referências na atenção psicossocial na Covid no Brasil, que trabalhou em outras pandemias, se chama Débora Noal. A Débora Noal diz que em situações atípicas, reações inesperadas passam a ser esperadas. Né? Então, se eu vivo uma condição que não é uma condição de normalidade, as nossas reações, que num outro contexto a gente leria de outra maneira, elas passam a ser esperadas agora. Então, esse momento, esse último ano que a gente viveu, foi um ano em que foi esperado, e a gente viu na prática acontecer, aumento do nível de ansiedade, reações de medo, de tristeza, de falta de energia, mudanças no sono, mudanças no apetite, maior irritabilidade, algumas vezes refletindo em aumento dos conflitos interpessoais. Tudo isso são reações esperadas no contexto da pandemia, que fazem parte do lidar com essa crise, fazem parte desse momento de reorganizar minha relação com o mundo, que já não é o que eu esperava, tá? Então, ter essa primeira reação, faz parte daquilo que se espera como um processo de adaptação. Com o passar do tempo, aí a gente vai ter diferentes fatores que vão facilitar ou um processo de adaptação em alguns casos, ou talvez, em alguns casos, também um agravamento desses primeiros fatores esperados. O que é que vai estar em jogo aí? Toda essa complexidade que eu falei na primeira pergunta. Né? Então, quando a gente pensa, existe... quem tiver interesse em procurar um pouco mais, vocês podem procurar por pirâmide de IASP. Essa é uma pirâmide de intervenções psicossociais nesse contexto da pandemia, né, em saúde mental e atenção psicossocial. A base dela é garantia de condições básicas de sobrevivência. Aí a gente vai para um próximo ponto, que são reações sociais fortalecidas, pertencimento a grupo, relações de apoio. Aí a gente vai subindo até chegar na atenção especializada por profissionais de saúde mental. Então, o quanto as pessoas vão conseguir atravessar esse período depende de toda essa pirâmide. Né? Algumas pessoas a gente vai precisar, para todo mundo, olhar para a base dessa pirâmide. Né? Para algumas pessoas, a gente vai precisar olhar também para os outros níveis. E como a gente está em tudo isso, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto grupo social, enquanto indivíduo, faz diferença para a forma como a gente consegue atravessar esse período de pandemia. Ótimo, excelente, professora. Outra pergunta que os alunos mandaram é se existem orientações gerais sobre como cuidar da saúde mental nesse período de pandemia. Existem orientações gerais e, ao mesmo tempo, é muito importante a gente ter cuidado no sentido de que existem orientações gerais de saúde nos vários âmbitos, mas elas são apenas isso, orientações gerais. Elas são a base comum para a gente ir observando como é que isso se adequa em cada caso. O que são algumas orientações gerais importantes nesse contexto da pandemia? Primeiro, muitas vezes nesse inesperado, a gente pode ter a sensação de que, porque a gente não esperava por isso, a gente não tem nenhuma ferramenta para lidar com o que está acontecendo. E aí, uma das primeiras coisas que a gente pode fazer é tentar identificar o que é que a gente já tem na nossa bagagem de experiência de vida que pode nos ajudar a lidar com isso. O que é que nos ajudou em outros momentos de dificuldade? Né? Então, eu posso buscar nas minhas experiências de vida o que é que me ajudou em outros momentos de dificuldade e tentar observar dessas coisas que me ajudaram, o que é que pode me ajudar hoje também. Esse é um ponto, uma orientação geral. Junto com isso, a gente pode também tentar identificar o que é que está sendo difícil, o que é que está sendo um ponto de maior dificuldade, maior estresse para cada um de nós, porque se a pandemia nos afeta também de maneiras diferentes,
uma vez que a gente identifica esses pontos de maior dificuldade, a gente vai poder também tentar identificar o que é que a gente pode modificar ali, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, uma orientação geral de que é importante para todo mundo que a pessoa tenha acesso a algum nível de informação sobre o que está acontecendo na pandemia, para se manter conectado, no sentido de compreender o que está acontecendo e saber, inclusive, os cuidados que tem que tomar, mas, ao mesmo tempo, é importante que a pessoa não se sobrecarregue com informações desse tipo, a ponto de serem informações que tragam processo de adoecimento. Qual é o limite exato entre uma coisa e outra? A gente vai precisar se observar, cada um de nós, para poder regular esse limite também, né? Então, de maneira geral, se eu consigo fazer atividade física, isso me traz um bem-estar. Qual é a atividade física? Isso vai ser adaptado para cada caso, né? Agora, tem uma orientação que eu acho essa eu quero falar, porque eu acho ela muito bonita, inclusive, né? Frente a uma situação de crise e de ruptura, uma das coisas que tem um efeito muito positivo para a saúde mental é estreitar vínculos de cooperação social, estreitar vínculos em que eu me sinta participante num grupo e sentindo que eu estou propondo coisas positivas para esse grupo, ou seja, me importar com o outro e com os grupos que eu faço parte. Isso pode ser o grupo da minha família, o meu grupo de amigos, meu grupo de sala de aula, mas pode também ser uma organização social, pode ser um engajamento social nesse processo, porque quando eu faço isso, eu, ao mesmo tempo que, vivendo uma situação de incerteza, recobro algum nível de condição de controle, eu também me sinto pertencente a um grupo que está enfrentando isso junto. Isso é muito potente, né? Então, poder exercitar isso nos diferentes espaços que a gente está é algo que... E é muito bonito, porque eu não estou falando disso aqui só como um discurso de, isso é bonito de se dizer. Não, isso tem efeitos em termos de melhora da saúde mental das pessoas. Essa é uma recomendação geral em situações de emergência e desastre, né? Então, olha como é interessante. Quando a gente consegue se vincular com as pessoas, quando a gente consegue fazer parte dessa busca de uma solução, de um olhar para o outro, isso tem um efeito benéfico também para mim. Ótimo, excelente, professora. Mais uma vez, muito obrigada. E aí, já que você falou dessas orientações gerais, quando é que a pessoa deve procurar a ajuda de um profissional, né? Quando é que só essas orientações gerais, elas não são suficientes? Quando que a gente sabe que é a hora de estar procurando a ajuda de um profissional? Bom, outra pergunta importantíssima, né? Assim, algo que eu vejo de uma maneira positiva nesses últimos tempos, ao longo da pandemia, mas como processo que eu reconheço que se iniciou antes disso, é uma diminuição do estigma em torno de ter um suporte de um profissional, psicólogo, psiquiatra, profissionais do campo da saúde mental, né? Então, eu vou partir daqui para dizer que a gente não precisa ter esse suporte só quando a gente está numa situação de imensa gravidade, né? Ao mesmo tempo, inclusive tendo um olhar de saúde coletiva e saúde pública, a gente também entende que a única saída não é só psicoterapia individual, acompanhamento psiquiátrico individual. A gente tem vários recursos. Como é que a gente vai perceber se a gente deve subir mais um degrauzinho na busca de ajuda daquela pirâmide que eu falei, né? Buscar uma ajuda mais especializada? Quando eu vou observando que essas reações que são esperadas, no lugar de eu estar conseguindo me adaptar gradualmente, elas estão permanecendo ou até se intensificando, estão piorando. Isso pode ser um indicativo, né? Quando eu percebo, e isso é um indicativo bem importante, que isso está trazendo prejuízos que eu não estou conseguindo lidar para aquilo que é fundamental para a minha saúde, subsistência. Então, eu não consigo mais dormir, comer, trabalhar, dar conta de responsabilidades básicas. Esse é um indicativo importante, né? Eu estou sentindo que o grau de sofrimento, ele vem num crescente, de piora. Todos esses são indicativos importantes que, se eu reflito sobre isso em mim, eu posso tomar essa iniciativa de buscar uma ajuda. Para além disso, uma coisa interessante que a gente tem tido também nesse ano, são vários serviços online oferecendo escuta no modelo que a gente chama de plantão psicológico para questões relacionadas à pandemia, inclusive plantões psicológicos gratuitos. O plantão não é uma psicoterapia continuada, mas ele é um espaço de escuta e de apoio em que, inclusive, a pessoa pode ter um suporte de um profissional que ajude ela a identificar
se ela precisa de um acompanhamento continuado, se ela apresenta uma demanda mais pontual. Então, isso também é um recurso que a pessoa pode ter, né? Ou seja, ter um profissional que ajude ela a identificar qual é o tipo de suporte mais adequado para o momento que a pessoa está vivendo. Ótimo, excelente. Eu agradeço a participação da professora Rebeca Reis. Então, esse foi o nosso Saúde em Pauta. Se você gostou, deixa o seu like aqui. E se tem mais alguma dúvida, escreve aí nos comentários. Um abraço. Um abraço, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Um prazer. Uma boa semana para todo mundo. Um abraço, professora Rebeca Reis. Mais uma vez, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.